Senhoras e senhores vereadores desta casa, autoridades aqui presentes, representantes de entidades e estimada população deste município de Araçuaí e região, meu cordial bom dia. Enquanto representante da Igreja Católica, agradeço aos senhores e senhoras por instaurarem essa audiência pública solicitada em nossas comunicações. Agradeço também pelo convite a mim dirigido como bispo diocesano para participar desta importante discussão em nosso município. Antes de iniciar minhas considerações, peço antecipadas desculpas, pois compromissos institucionais e religiosos há muito tempo previstos exigem que eu não permaneça em tempo integral nessa audiência. A diocese será representada no decorrer de toda a sessão pelo seu assessor jurídico, aqui presente, Dr. Caio de Castro e Carneiro, e alguns religiosos e religiosas que poderão permanecer. A propósito, tamanha a relevância do tema aqui debatido, que a nossa diocese, composta por 27 municípios da região, refez uma agenda estabelecida desde o ano passado, com a única finalidade de se apresentar nesta tribuna, o que faço com muita honra e distinção, trazendo comigo os padres, diáconos, religiosos, religiosas que servem a nossa amada diocese. Tomando parte neste importante debate, a Igreja não se posiciona como doutrinadora, muito menos ainda como catequista. Representando uma instituição religiosa, eu desço do púlpito da igreja e subo a esta tribuna em defesa dos pequeninos e humildes, das comunidades tradicionais, muitos dos quais se sentem intimidados de estar presentes nesta sessão. Represento também as futuras gerações deste município e região. Viemos a essa audiência como instituição semelhante às demais aqui representadas, defensora dos biomas, do clima e da natureza, clamando pela sobrevivência do ser humano, independentemente de sua fé. Trata-se de uma questão de humanidade e de ecologia integral. Percorrendo esta trilha, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, sem ferir a laicidade do Estado. Minha fala, senhor presidente, não tem pretensão de grandeza, nem tenta ser detentora da verdade. Por isso, buscamos trazer resultados de um diálogo permanente com a sociedade, bem como reverberar alertas há muitos sinalizados pela comunidade científica. Neste instante, discutimos a redução de uma APA, considerada o berçário das águas de Araçuaí, segundo o levantamento exposto no 7º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Em 2011, esse mesmo estudo anunciou que sua conservação se caracteriza como uma importante estratégia de convivência com a seca, em função do abastecimento do lençol freático e a manutenção das nascentes. Todos nós, aliás, já ouvimos falar do lagoão como a caixa d'água e como o termômetro do Médio Jequitinhonha. Nesse segmento, vejo-me obrigado a indagar se os senhores e senhoras estão confortáveis com o extremo calor da nossa cidade. Pergunto ainda se seus familiares, idosos e crianças já não se sentiram mal com a temperatura elevada da nossa região. É essa APA que tem refreado uma verdadeira calamidade climática neste vale. Sem ela, seria bem pior do que é hoje. Assim, a simples cogitação de reduzi-la contraria não só a lógica, mas a ciência, o bom senso e a responsabilidade social. Ora, se o projeto em questão
arrasta tantos impactos negativos consigo, por que mantê-lo? Nossa preocupação, senhoras e senhores, fica agravada quando o Observatório dos Vales e Semiárido Mineiro, grupo de pesquisa fomentado pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, denuncia um hipotético interesse econômico de mineradoras sobre aquele perímetro. Segundo esse grupo de pesquisa que eu cito, projetos de licenciamento para exploração minerária já incidem sobre o espaço que agora se deseja reduzir. Vejam, senhoras e senhores, que não se trata de opinião desse orador ou da diocese que eu represento. Trata-se de diagnósticos realizados por quem entende da matéria. Frente a tantas evidências, nossa posição é e seguirá contrária ao projeto de lei número 02/2025. Afinal, se os acadêmicos de uma universidade federal estiverem certos, essa proposta repetirá os vários erros já acontecidos em nossa história. Sabemos que as atuais populações de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha nasceram da mineração. Pergunto aos aqui presentes se algum quilate do nosso ouro ou alguma faísca do nosso diamante enriqueceu os seus antepassados. Questiono se o esgotamento das jazidas de Minas Novas, município ao qual Araçuaí pertenceu no passado, deixou para a região algum traço de desenvolvimento. Não se enganem, como ocorre em toda a área de exploração mineral, emprestamos nosso suor a uma promessa de riqueza que nunca chega. A geração de empregos não acompanha o sacrifício do lugar minerado. Emprego, senhoras e senhores, não é favor, mas sim é o mínimo de que qualquer indústria necessita para gerar os seus lucros. As multinacionais hoje instaladas neste município sequer existiriam sem o esforço do trabalho e do suor de nossa gente. Portanto, indago o que teremos recebido em troca. Quando o lítio de Araçuaí se esgotar, por que imaginarmos que agora, insistindo em falhas passadas, nossa história terá o melhor desfecho? Que podemos esperar se nem mesmo o alívio da nossa sede está garantido? Assim falando, eu pareço restringir minha angústia ao território araçuaiense. Porém, devo lembrá-los de que o desequilíbrio ecológico transborda os limites do mapa. Nobres parlamentares, quando votarem esse projeto, os senhores se recordarão de todos os municípios banhados pelo rio Jequitinhonha? Questiono se estarão cientes das implicações políticas entre Araçuaí e cidades vizinhas, na hipótese de as consequências aqui anunciadas prejudicarem Itinga, Itaubim, Coronel Murta e todo o extremo sul da Bahia e nordeste do nosso estado. Talvez, por dilemas como esse, a lei dos homens consagre o meio ambiente equilibrado como direito difuso, ou seja, como um bem comum de todos. Nesse raciocínio, muito além da já falada responsabilidade social, os excelentíssimos vereadores e vereadoras também devem pautar-se em sua responsabilidade legal. Lembrem-se de que o artigo 225 da Constituição brasileira impõe ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Quanto ao futuro, a aprovação desse projeto dispensa previsões. Afinal, a emergência climática já se faz presente em nossos reservatórios, termômetros e hospitais. Não por acaso, no ano de 2026, Araçuaí chegou a inacreditáveis 44,8 graus Celsius, tornando-se palco do dia mais quente da história do Brasil, até então registrado.
É por isso que defendemos a retirada de pauta do projeto em discussão. Pena que o representante do Poder Executivo não está aqui para ouvir essa nossa solicitação. Na eventualidade de mantê-lo, clamamos aos senhores parlamentares que votem contrariamente a esta proposta. Trata-se de um dever de consciência, inclusive sob o ponto de vista econômico. Imaginemos o custo financeiro que os senhores, os entes públicos e o povo aqui presente, incluindo grandes empresários locais, enfrentando para bombear água aos reservatórios, climatizar suas casas e comércios, deter epidemias oriundas do desequilíbrio ecológico, além de, pelas mesmas razões, fortalecer nosso depauperado sistema público. Por fim, se os meus apelos restarem insuficientes, pautados na lógica, na ciência, pensem então apenas em si mesmos, nobres vereadores. Não se esqueçam de que as votações desta casa são públicas e que as senhoras e senhores, a depender da escolha feita, serão cobrados. Não se esqueçam de que foram eleitos por minorias potencialmente atingidas, as quais se recordarão disso em período eleitoral. Lembrem-se de que os desdobramentos desse projeto recairão não apenas sobre a família e a descendência, mas principalmente sobre a carreira e o acompanhamento e a biografia dos senhores votantes. Ao fim desse processo, que nossa diocese continuará acompanhando de forma detida e combativa, como tem feito até aqui, veremos qual lado da história cada um dos senhores e senhoras escolheu. Concluindo, confiante no senso de responsabilidade deste parlamento, a Diocese de Araçuaí agradece por ser ouvida. Esperamos, contudo, o verdadeiro acolhimento dessas nossas palavras. O futuro de nosso povo depende da escolha que os senhores e senhoras farão ao ter que votar essa proposta de redução da APA. Na qualidade de homem de fé, peço a Deus, por intermédio de Nossa Senhora da Lapa, rainha do Vale do Jequitinhonha e padroeira de nossa diocese, que ilumine suas consciências na escolha do bom senso. Muito obrigado.